vocês formam uma só carne, um só corpo. Isso não é exatamente ali o casal. Isso mostra que a partir daquele momento eles vão formar um só corpo, uma só carne. Mas isso é realmente manifesto no nascimento dos filhos. Porque a partir daquele momento, aquele filho ou filha é uma só carne. Tem o sangue dos dois, tem a carne dos dois. Então, isso é o que fala a palavra. Mas quando se trata de união e comunhão, que fala que é a Santa Ceia, é a comunhão da igreja. Primeiramente, da igreja uns com os outros. Se não houver comunhão entre nós, essa comunhão não é aceita por Deus. É claro na palavra de Deus, isso está claro no texto bíblico. A comunhão é uns com os outros e depois a igreja toda com Cristo. Quando chegamos a um lugar como esse, nós formamos o corpo de Cristo, qual Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros e formamos o corpo de Cristo. E cada um de nós que aqui está tem uma função nesse corpo. Ainda que você não tenha nenhum cargo, ainda que você não exerça nenhum cargo na igreja, mas você tem uma função, você é membro desta igreja e, portanto, membro deste corpo. Nem que seja uma unha, mas você é algo importante nesse corpo. Amém? Porque o Senhor Jesus, você não está aqui simplesmente porque você tomou uma decisão. É claro que nós temos que tomar uma decisão, mas a palavra é clara quando o Senhor Jesus diz: eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Então, antes de nós escolhermos, o Senhor já nos escolheu. Amém? Então, se você está aqui é porque você é uma pessoa importante neste lugar. E se sinta assim. Não se sinta inferior a ninguém e nem superior a ninguém. Mas se sinta numa comunhão, aonde que você é necessário, aonde que Cristo, que é a cabeça, te escolheu. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento, no livro de 1 Coríntios, no texto da ceia. Quem conhece o texto da ceia diz amém? Amém. Mas nós não vamos ler o texto da ceia hoje. Vamos ler, aliás, o início do texto da ceia, que geralmente não é lido quando é celebrado a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. E geralmente, irmãos, nós lemos o texto da ceia do versículo 23 em diante. Mas se você olhar, você vai ver que não tem nenhuma pausa, né? E termina o texto ali no versículo, começa no 23, mas não tem pausa. Então, o texto da ceia começa no versículo 17. E nós vamos ler então o versículo 17 até o versículo 22. 17 até o 22. Quem tem Bíblia aí, levanta a Bíblia assim, quero ver quem tem Bíblia. Vamos ver se os irmãos estão dando valor nas Bíblias. Irmãos, é necessário que demos valor às Bíblias. Amém? Amém. A Bíblia é a espada. É claro que alguns leem no celular, né? Também é importante, mas eu já prefiro a Bíblia porque às vezes o celular toca, me tira atenção. Então, eu prefiro a Bíblia para ler realmente a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante. Todos que têm a Bíblia me acompanhem. Quem não tem, escute com atenção. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos dar ouvido ao que o Espírito fala à igreja. Dar ouvido ao que o Espírito fala à igreja. Dar ouvidos, aliás, está no plural. Por que está no plural? Se fosse, é porque é para dar ouvido aos dois ouvidos. Não é somente escutar com um e soltar para o outro, que é o dizer do mundo. Mas é escutar com os dois e deixar que penetre na nossa mente. Amém? Vamos ver então. Posso colocar em pé, para nós ler esses textos aí? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Preste bem atenção. O que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios quando ele foi lá ministrar ceia para a igreja de Coríntios? Já fazia mais de 60 anos que o Senhor, segundo estudos, que o Senhor Jesus havia subido para os céus. E o apóstolo Paulo agora vai ministrar a Santa Ceia para a igreja de Coríntios. E ele chega lá naquele lugar e vai ministrar a ceia. E veja como é que ele começa falando para a igreja de Coríntios. Não estou dizendo que é para a igreja daqui hoje, é para a igreja de Coríntios. Mas se isso caber para a minha vida, eu devo aceitar, porque é a palavra de Deus. Nisto, porém, que vou dizer vós, não vos louvo. Ele já começa dizendo, não louvo vocês por isso. Porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Veja bem a palavra do apóstolo Paulo.
Imagina eu falar uma palavra dessa, você se ajunta aqui para pior e não para melhor. Como seria a tua reação diante disso? Mas o apóstolo Paulo falou para a igreja isso lá. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Quem sabe o que é a palavra dissensões? Divisões? Em alguma Bíblia aí fala diferente? Quem tem um dizer diferente de dissensões? Divisões. Qual outra Bíblia? Só isso? Dissensões, então é divisões. E em parte, o creio. Qual que diz na tua, João? Em parte? Acredito. Em parte, acredito. Vieram falar para o apóstolo Paulo, irmãos, comparar um pouquinho aqui no versículo 18, vieram falar para o apóstolo Paulo o seguinte: apóstolo, ou pastor, que era ele que estava ministrando naquele tempo, a igreja aqui está desse jeito. Estavam reunidos para participar da Santa Ceia. Olha, apóstolo Paulo, a igreja está assim, tem dissensões, tem brigas, tem contendas, tem divisões aqui. A igreja de Paulo Freire não tem isso, amém, irmãos? Amém! Posso ouvir um amém mais forte, amém? Amém! Então, isso não pode existir na nossa vida. Mas ele diz, eu creio, eu acredito que seja verdade isso. Ele deixa claro ali no versículo, eu creio, ou eu acredito que seja assim. Mas aí, no versículo 19, ele diz, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quero que o outro que tem outra versão diferente leia bem rapidinho. Qualquer pessoa. É o 19, missionário. Isso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O teu vai ser a mesma coisa? Eu estou lendo essa versão da NVT, missionário. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Aqui é o texto da Santa Ceia. O apóstolo Paulo vai ministrar ceia para a igreja. Aí no versículo 20 ele diz, de sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para fazer o quê, irmãos? Comer. Não é para comer o quê? A ceia. A ceia do Senhor. Versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome, o outro até se embriaga. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm. Ou vós direi, louvar-vos-ei. Nisto não... O que ele diz? Nisso eu não vos louvo. Amém? Aí ele continua depois o texto da ceia. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aqui dá para nós tirar várias lições nesse texto. Essa era a igreja de Corinto, a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, segundo estudo, 60 e poucos anos depois que Cristo já tinha subido aos céus, ele vai até aquele lugar. E ali ele encontra, as pessoas vão encontrar ele. Está assim a igreja. Eu digo para vocês, irmãos, a igreja de Paulo Freitas é uma bênção, a igreja de Paulo Freitas. É lógico, irmãos, que em toda a igreja, e entenda isso de uma vez por todas, para que você não queira procurar outra igreja achando que na outra igreja só há perfeição. E que às vezes por acontecer algumas dissensões, alguns pensamentos diferentes entre nós, vou procurar outra igreja, porque aqui está tendo isso e isso de problema. Irmãos, nós temos que ter comunhão. O que é a comunhão? Procurar a resolver aquilo que nós achamos e não está agradando a Deus. E não tentar procurar em outros lugares, porque em todo lugar, em toda igreja, tem imperfeição e tem dificuldades e tem problemas. Amém, irmãos? Amém. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Mas ele diz assim, vocês não devem vir à igreja para comer a ceia. Vocês devem vir à igreja para participar da ceia. O que é participar? Celebrar a comunhão. A Santa Ceia representa a comunhão. Mas aqui, irmãos, nessa época, eles faziam uma festa, um jantar para celebrar. E depois de eles fazerem aquele jantar, com todo o povo ali, eles serviam a ceia, que é o ato que Jesus edificou para que ficasse para a igreja. Mas, diz que lá, eles chegavam uns primeiro, porque eles tinham os trabalhos deles, talvez o trabalho como do irmão Roberto, de alguns irmãos que às vezes pode chegar até um pouquinho atrasado, porque o seu trabalho dura mais tempo, não pode chegar antes, e algumas coisas assim. Então alguns chegavam na frente,
Eles não chegavam tudo num tempo só, tudo num horário só. Chegavam os primeiros e comiam, e quando os outros chegavam já não tinha mais nada, já tinham comido. E aí os outros ficavam sem nada. E é isso que ele vem falar. Mas daí ele diz: vocês não vêm para a igreja para comer a ceia do Senhor. Vocês têm que, então, se você tiver fome, coma onde mesmo? Em casa. Vamos acabar com esse negócio de vir aqui para a igreja para comer, para se alimentar. Vamos vir para participar da Santa Ceia, aonde que nós temos um culto que começa no mesmo horário, aonde que todos daqui vão começar no mesmo horário, aonde que junto nós vamos participar da ceia junto, aonde que nós vamos louvar a Deus junto, aonde que nós vamos glorificar a Deus junto. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso também, irmãos, nós temos que pedir perdão para o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados. E se houver alguma divergência com algum irmão, nós temos que limpar isso do nosso coração. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo não pode trabalhar num coração que tem mágoa, que tem rancor, que tem dissensões, que não concorda, que não aceita. Irmãos, o que tem que ser aceitado não é na vida particular da pessoa. A pessoa pode até praticar uma coisa que talvez não me agrade, não seria o meu jeito. Mas não é isso que eu tenho que aceitar. O que eu tenho que aceitar é a visão dela, crendo em Jesus Cristo, e só Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, crendo que é através do seu sacrifício na cruz do Calvário que eu fui salvo, quando aceitei a Jesus, crendo que há um só batismo, o batismo de Jesus Cristo ensinado na palavra de Deus, crendo que é uma comunhão, crendo que essa comunhão é a celebração da Santa Ceia. É nisso que nós temos que ser ligados. É essa união que nós temos que ter. É esse pensamento que nós temos que ter. A irmã ali é batizada. A irmã Vanilla é batizada nas águas. Eu também sou, porque eu creio que esse é o batismo verdadeiro. Amém, irmãos? O irmão lá participa da ceia, da Santa Ceia. Eu participo também, porque eu creio que esta ceia foi o Senhor Jesus que instituiu para que eu pudesse participar. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, quando foi servir a ceia para os seus discípulos, ele tinha lá os seus 11 discípulos. 11. Porque um era Judas, e aliás, Judas estava lá, os 12 discípulos. E o próprio Judas estava ainda na mesa da ceia. O que acontece? Ele diz para os seus discípulos, como se fosse, nós disséssemos para os diáconos hoje: vão lá, prepare a mesa, prepare um lugar reservado, preparado, chamado cenáculo, que era um lugar que era chamado casa de oração. Vão lá, prepare. Porque, irmãos, Jesus não participava do templo. Por que ele não participava do templo? Porque no templo só tinha os religiosos, e não deixavam ele entrar lá de jeito nenhum. Mas ele manda os discípulos ir no cenáculo, preparar uma mesa com a ceia, e ele vai depois, juntamente com seus 12 discípulos, para participarem da Santa Ceia. Ele não vai servir a ceia na casa, ele não vai servir a ceia em nenhum outro lugar que ele era acostumado a pregar, por aos enfermos, nas praças, nas ruas, onde quer que ele ia, e há multidões atrás dele. Mas ele escolhe os seus discípulos para servir a ceia. Se você, meu irmão, minha irmã, está neste lugar nessa noite, é porque você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça, e nós somos membros desse corpo. Individualmente, nós somos membros desse corpo. E quando nós reunimos em um lugar como este, nós formamos o corpo de Cristo, chamada igreja. Igreja não são essas paredes, igreja não é esta casa, igreja é você.